Se você gosta de fantasia com dragões, torturas, assassinatos, intrigas políticas e uma guerra iminente, da qual dependerá de mulheres fortes e corajosas para vencê-la, este livro é para você. O Priorado da Laranjeira Amada. Aqui nós vamos acompanhar principalmente 3 pontos de vistas. Da Ide, da Tané e do Nick Clyce. Para vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando, deixa eu mostrar como que é a divisão dos capítulos. Ó, leste, oeste. Então fica assim alternando entre leste e oeste, que são os dois locais onde estão esses personagens que são a parte central aqui da nossa história. No leste, nós teremos a Ide, que ela tá ali numa missão, no rainhado ali da rainha Saber, que envolve diretamente a rainha. E é justamente nesse núcleo que nós teremos a parte principal da história acontecendo. A missão da Ide é manter a rainha Saber viva, que vem sofrendo ali constantes tentativas de assassinato. Agora, quem está por trás disso, nós não sabemos. Inclusive, a Ide quer descobrir quem está por trás do mando destes assassinatos. Ali no leste, há um problema. Como se não houvessem outros ali, mas enfim. Um dos principais é sobre o retorno do Inominado, que é o inimigo aqui da história, principalmente do leste. Então, como tem esse boato ali pairando de que ele irá retornar, fica todo mundo eufórico ali nesse reino. Agora, por que retornar? Vamos voltar a 1000 anos atrás na história. Há 1000 anos atrás, o Inominado foi derrotado. Só que ele não foi derrotado definitivamente. Ele só foi colocado para adormecer, digamos assim. Ele foi preso. Só que agora, um dragão retornou, que se chama Altaneiro do Leste. Ele nada mais é como se fosse o braço direito do Inominado. Então, com o retorno desse altaneiro, já tá tendo um grande rebuliço ali no reino. Tá todo mundo assim... Ele tá voltando, então tá, os nervos ali estão à flor da pele, tá todo mundo preocupadíssimo, mas também como não ficar, né? Um inimigo que estava derrotado há 1000 anos atrás está retornando, é preciso fazer alguma coisa. Agora vamos falar sobre a religião que rege ali, a região leste, que se chama a Virtandade. Ela justamente começou ali há 1000 anos atrás. E disso a gente tem uma história que eu não vou contar aqui pra vocês. Mas a religião entra muito em pauta aqui também nessa história. Não só a religião, mas como política também, que são 2 temas que eu gosto muito em livros. E quem me conhece já sabe disso, que eu sou fissurada. Então, por conta disso, dessa questão da religião do leste ser a Virtandade, eles são contra os dragões. Eles têm ódio dos dragões, de qualquer tipo. E por isso eles odeiam qualquer pessoa ou povo que pense diferente deles. Parece uma coisa que a gente vive atualmente, não é mesmo? Agora, nós vamos para o oeste. Lá no oeste, eles cultuam os dragões. Então, já se percebe que o leste e o oeste terão o quê? Picuinha, justamente por isso. Porque um odeia dragões e o outro cultua. Logo, os 2 não se encaixam ali. Só que no oeste, os dragões eles são bons. São seres mágicos, eles são cultuados. E por isso eles chamam a atenção de piratas. E isso aqui é importante para a história, tá? Os piratas aqui na história, eles sequestram os dragões. E levam para uma outra região que compra partes do corpo dos dragões. Justamente porque eles contêm magia e eles são, digamos assim, raros. Pois é. Quando eu li isso, eu fiquei triste. Porque eu gosto tanto dos dragões. E ver como eles são ali no oeste é muito fofo. E ali no oeste nós também temos um outro tipo de governo. Outras regras e que nós vamos aprender no decorrer da leitura. Ah, outra coisa importante ali no oeste. Existe uma escola dos ginetes, que são guerreiros, soldados ali da região oeste, que são treinados para se tornarem montadores de dragões. Então acontece os treinamentos, tem o dia da escolha, que se chama assim mesmo, o dia da escolha. E as pessoas são escolhidas para se tornarem ali ginetes e irem para a escola. Então, ali no oeste, a gente vai acompanhar principalmente a Tané, que é uma aspirante a se tornar ginete, e o Nick Clyce, que é um alquimista que foi exilado pela rainha Saber lá do leste.
E ele guarda alguns segredos, que aos pouquinhos nós vamos descobrindo também. E é claro que a história desses personagens, tanto do leste quanto do oeste, terão alguma ligação no transcorrer do livro. E quando esse momento chega, a gente fica assim, agora tudo está começando a fazer sentido. Mas muitas coisas ainda ficam em aberto, obviamente, porque nós temos a sequência, nós temos o livro 2, que não é bem o livro 2, é que no Brasil foi dividido em 2 livros, mas ele é livro único lá no exterior. Então, assim, eu dei uma pincelada bem básica aqui da história do livro, mas bem básica mesmo, porque é uma história complexa. E eu confesso para vocês que eu tive uma certa dificuldade no início desse livro. Justamente por ter tanta coisa desse universo, não tem tantos personagens assim introduzidos no início, não que são aprofundados na história. Como eu falei para vocês, nós temos 3 principais aqui. Mas vão tendo outros coadjuvantes ali, e a gente vai aprendendo sobre a cultura, a religião de cada, tanto do leste quanto do oeste. E isso no início é muito confuso e a gente fica muito louco, cheio de informações e não sabe o que fazer, não tá fazendo sentido no começo, mas calmem, não se desesperem, que depois as coisas começam a fazer sentido e a gente começa a entender a história e a se conectar com os personagens e tudo que tá acontecendo ali. Agora, nós teremos a segunda parte desse vídeo, que pode conter spoilers. Pois eu vou falar sobre o meu personagem predileto, algumas cenas que eu gostei. Então, se você não quer saber de spoilers que podem ser importantes para a história, obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. E deixe um comentário aqui se você também quer ler esse livro. Eu já vou começar falando do meu personagem predileto. Gente, é a Id. Não tem como. O nome dela é estranho. Ela tem um nome grande, é Idas, não sei o que lá das quantas. Temos nomes estranhos nessa história aqui. Sobre a Id, ela é corajosa, ela é inteligente, ela é destemida, ela é guerreira, ela é uma maga. E ela é uma maga do Priorado da Laranjeira. Justamente o título do livro. O Priorado da Laranjeira é um local nessa história que fica no sul, que não é tão introduzido aqui nesse primeiro livro. Eu acredito que no segundo a gente vai ter mais sobre esse local. E ali no sul, pelo que eu li aqui, que a gente tem nesse primeiro livro, também é tudo diferente. Os animais, a religião. E aqui a gente tem um ponto-chave. A religião do Priorado da Laranjeira, ela se difere também da do leste. Na verdade, a história que é contada no leste é uma, e a história que é contada no Priorado da Laranjeira é outra, completamente diferente. Mas são sobre as mesmas pessoas. Só que com a diferença, sabe aquela história de qual lado da história é o certo? Pois é, temos isso aqui. E como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, a Id tem a missão de proteger a rainha Sabran. Então daí a gente vai ter uma aproximação das duas. Nós teremos um crescimento de amizade, essa amizade vai virar outra coisa, assim, vai vir um romance. Assim, é bem... O romance aqui nessa história é de migalhas. Não é muito explorado. O que é mais explorado aqui é a parte da fantasia e essas intrigas políticas e de religião. Então não venha esperando um balde de romance aqui, porque não tem. E sobre o romance das duas, eu gostei. Assim, eu não sou super, hiper, mega apaixonada pela Sabran, mas uma coisa que é bem legal nessa história é que a gente vai acompanhando como que é a Sabran do ponto de vista da Id. Então é muito legal, pela percepção da Id, a gente vê que a Sabran, que nos é apresentada na história, é diferente de quando as duas estão juntas. Então isso foi bem bacana de acompanhar. E ali a Id tem todo um conflito interno por conta disso, né, gente? Ela é uma maga do Priorado da Laranjeira e ela se envolveu com a Sabran, que é a rainha ali que ela tá pra proteger, mas que vive a parte errada da história. Agora vamos falar de cenas? Eu acredito que a cena que mais me impactou de uma forma que eu não esperava foi a morte do Sulyard. Ele foi preso, que ele estava participando ali de tentar fazer uma aliança com o lado oeste. O Sulyard, ele é do leste, então ele foi ali pro oeste para tentar fazer uma aliança. Ali, como eu falei para vocês, tem essa intriga entre os dois lados. E o Sulyard foi pego, porque ele é taxado ali como estrangeiro, e o oeste não aceita estrangeiros, principalmente de forma ilegal. E na minha cabeça eu pensei assim, em algum momento ele vai ser salvo? Não é possível. Eu me apeguei, gente, ao Sulyard. A gente vai ter ali um pouco sobre ele. E eu me apeguei à pessoa que ele é. E quando eu li a cena que ele estava morto, que simplesmente a cabeça dele estava ali, não acredito. A salvação não veio. E isso aconteceu num ponto da história
que depois só começou a desandar, começou a tudo dar errado. E eu fiquei assim, gente, quanta merda tá acontecendo aqui. Mas vamos falar de cenas que eu gostei. Vamos parar de falar de mortes, que a gente tem bastante aqui nesse livro, tá? Quero dizer, temos mortes importantes. Uma das cenas que eu mais gostei foi da Tané, quando ela finalmente se torna uma ginete e ela conhece a sua dragão. E ver essa cena de como funciona a ligação entre o dragão e o seu ginete foi muito legal, foi muito fofo, foi mágico. Então foi uma cena que me deu quentinho no coração, antes de tudo começar a degringolar. E falando em animais, que ele apareceu bem na hora que eu estou falando de dragões, lá no Priorado da Laranjeira nós também temos outro tipo de animal que também pode ser montado. Ele é montado pelas guerreiras lá, as magas, que as magas são treinadas para serem guerreiras. E, inclusive esses dois animais, tanto o dragão quanto esse outro lá do Priorado da Laranjeira, eles falam. O que também é uma parte muito bacana do livro. É muito legal ver eles conversando. No geral, foi uma leitura que eu curti muito, mas muito mesmo. Eu me surpreendi, inclusive, de ter gostado tanto dessa história, já que, como eu falei pra vocês, o começo foi bem complicado pra mim, mas valeu super a pena depois. Eu amei a história, todo o universo que a Samantha criou aqui pra gente. E já irei iniciar a sequência, porque os momentos finais aqui desse livro, como cada núcleo dos personagens ficou ali no final, gente, me deixou apreensiva e eu preciso saber o quanto antes como tudo vai se resolver no final. Fora que agora deve vir a guerra, né? Contra o Inominado. Então, mais mortes virão, mais segredos devem ser revelados e muita coisa deve dar errado ainda, antes de começar a dar certo. E pra encerrar esse vídeo, eu deixo aqui uma frase pra vocês. O medo é uma semente que, se plantada, crescerá até tomar tudo ao seu redor. Obrigada por assistir esse vídeo, que foi difícil fazer sem a Gia, minha parceira, mas como ela não leu esse livro, eu tive que vir aqui sozinha falar dele pra vocês. Curta, deixe seu comentário, o que achou desse livro. Mas, por favor, se você já leu o segundo livro, não dê spoiler aqui nos comentários. Tchau! Snow, para de virar a câmera, seu safado. É uma semente que, se plantada, como levar a sério com o gato com o rabo virado pra minha cara?